Salve, salve minha rapaziadinha, tudo certinho com vocês? Tô aqui de novo pra trazer a continuação da obra que o Protinha é o Deus das Espadas. Deus das Espadas, lá ele. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e faz um comentário aí embaixo, beleza? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A nossa historinha começa no dia do despertar e a gente vê um lugar gelado com uma galerinha aventureira. Um pouco adiante, eles encontram a entrada do Portal da Morte, que é uma masmorra de rank alto. Além disso, esse lugar é conhecido por ser o primeiro nível da masmorra a surgir e muita galera já foi conhecer Jesus nesse lugar, viu? No entanto, ele aparece, né? É claro, o nosso prota, que resolveu encarar esse desafio sozinho, mesmo com o risco de ir jogar no Vasco. O nome do moleque é Suming e ele até que parece ser bom de porrada, mas também o moleque já conseguiu derrotar a besta divina, simplesmente a mais forte de todas. Do nada, o clima dá uma pesada porque a galerinha do bullying aparece e eles cercam o local mandando que o nosso garoto entregue o item sagrado que ele pegou. Esse maluco loiro manda o papo dizendo que o tempo do Deus da Matança acabou e fala pra ele se render. O nosso garoto percebe que tudo não passou de uma emboscada enquanto ele estava ocupado limpando a masmorra. Assim que ele olha pro meliante, o prota vê que aquilo é um rosto familiar. O nome do maluco é Zang Tang, que tá liderando essa cambada de miserável. Ele aponta a arma em direção ao prota. Ele fala pra entregar o artefato e diz que não vai matar ele só por conta da amizade antiga. Mas o maluco tá com o cão no couro e avisa que vai apenas acabar com todas as habilidades do nosso prota. Nosso protinha fica decepcionado e comenta que foi muito burro por considerar aquele babaca como um irmão desde os 18 anos. Ele olha pra cara desse miserável e percebe o quanto ele é venenoso. O nosso garoto levanta a peixeira e decide mostrar pra ele o que acontece com quem tenta roubar o seu loot. Rapaz, eu queria dizer nada não, mas é melhor tu sair daí, senão o prota vai passar a peixeira em tu, hein? Lá ele. E a quantidade de poder que é solto naquele momento faz tudo tremer. E o protinha até preparado desafia aqueles moleques a tentarem roubar o seu anel sagrado. Rapaz, eu não digo nem nada, essa parte de anel sagrado aí é com vocês. No entanto, as cachorrinhas do Zang Tang sentem muito medo e não querem mais atacar o prota por conta do poder que emana da arma. Mas mesmo assim, o maluco dá um sorrisinho porque sabe que o seu plano maligno tá correndo muito bem. Só que de repente, alguém chega meio que voando, aterrissando ali no local. E o nosso prota fica um pouco confuso, querendo saber quem é. Essa menina aí é a Ren Xiaomei e tá chegando pro meio da bagaceira. Assim que o nosso prota percebe, ele acaba dando uma baixada na guarda. E a garota cai nos braços do prota e diz que estava muito preocupada com essa emboscada. O nosso protinha diz que tá aliviado e conta pra ela que conseguiu o item sagrado. Mas ele comenta que não entende como aqueles caras descobriram onde ele tava. E o Zang Tang tá muito suspeito, observando tudo de longe com o olhar de quem já previu cada movimento. E do nada, essa quer dizer, menina, acerta o peito do nosso herói. O Suming não entende o que tá acontecendo e pergunta o motivo de Ren Xiaomei ter feito aquilo. O líder dos traidores comemora e ativa uma barreira mágica para prender o nosso garoto. E um círculo mágico gigante aparece para selar o nosso garoto. O selamento começa e o nosso protinho entende que foi traído por quem ele mais confiava. Além disso, Zang Tang e Ren Xiaomei ri da cara dele, revelando que só queriam roubar o seu poder. E olha só, que casalzinho mais miserável. Esses desgraçados admitem que usaram a habilidade de 9 estrelas do nosso garoto apenas para conseguir o loot sagrado. O prota fica puto da vida e grita de raiva, tentando se libertar daquele selo maldito. Mas os caçadores não perdem tempo e atacam, querendo acabar com a vida do nosso protinha. Porém, uma mão esquelética brota do chão e interrompe os inimigos. No meio daquela explosão, uma nova pessoa aparece para proteger o nosso garoto que tá paralisado. O prota fica surpreso e pergunta como aquela garota resolveu aparecer justo agora. Essa garota é a Jiao e ela mostra que não vai deixar ninguém encostar uma mão no prota. A necromante fala pro nosso garoto não desistir, já que os pilantras não merecem ficar com o loot. Mas o desgraçado fica com raiva e fala que nem mesmo a chegada dela vai mudar o destino dele. Assim, a bagaceira escala para um nível insano e vai todo mundo pra cima da garota.
garota. Olha esse miserável aí, ó. Ele avança com tudo e manda que seus homens matem qualquer um que entrar no seu caminho. Mas a Jiao percebe um perigo vindo e avisa o nosso Protinha pra ele ficar bem esperto. E do nada, um maluco ataca Jiao de surpresa. Ele aproveita da guarda baixa e dá uma lenhada nela. E ao ver a sua única amiga que restou ser atacada, o Prota fica em choque. Mesmo preso, o nosso Prota tenta reagir, mas o Sang Tang fala que não adianta lutar. Fora isso, o babaca continua seus ataques sem perdão pra acabar logo com ele. O nosso Prota tá quase desistindo da sua vida, mas ele lembra que a sua amiga foi morta. E o cara fica bolado e ativa uma habilidade divina. Uma explosão gigante acontece e manda o maluco pra longe. O Prota estica sua mão e segura Jiao nos seus braços e lamenta o que aconteceu com ela. O nosso Prota sente a vida da sua amiga acabar. Ela dá um sorriso, mesmo com dificuldade, e pede pra ele não ficar triste, e também fala que a culpa não foi dele. Logo em seguida, a espada do Prota cai no chão. Ele segura o corpo dela e faz um juramento de vingança contra todos eles. Rapaziada, não sei vocês, mas deu uma arrepiada aqui, hein? Puto da vida, o Su Ming jura que se um dia voltar, vai fazer a Ren Xiaomen e o Sang Tang pagarem por tudo. Vocês vão pagar cada centavinho, bando de miserável. Mas os lixos ficam confusos e começam a ficar com medo, porque não fazem ideia do que nosso Prota tá tramando. O Zhang percebe que o plano do nosso garoto é levar o item sagrado direto pra Caverna da Morte. E ele começa a gritar desesperado, mandando que seus homens impeçam o Prota de pular do abismo. Enquanto pula, o Su Ming pergunta se eles realmente querem o anel. E ele lança o desafio pra esse bando de desgraçado, pra eles tentarem pegar o artefato lá no abismo. E esse aí que é o anel do Prota, rapaziada. E tá brilhando bastante, viu? Tudo fica escuro e o nosso garoto se pergunta se ele realmente morreu naquela queda. A luz do anel começa a ficar muito forte. A escuridão sumiu e a gente vê a mão de alguém. Olhando pros lados, o Su Ming percebe que tá em um lugar diferente e tenta entender onde que ele foi parar. Nesse momento, um maluco segura o microfone e começa a falar com as pessoas em volta. No desenrolar, nesse pátio, um maluco levanta um cajado, se gabando que conseguiu despertar suas habilidades. No alto-falante anuncia que o Wang Qiang teve sucesso na cerimônia e virou um encantador de 3 estrelas. Ah, na verdade, o maluco do cajado é um despertador de poderes, né? O nosso Prota começa a observar aquela parada e tenta entender o que tá acontecendo. Ele sente uma nostalgia estranha e começa a perceber que aquele lugar é muito familiar. E a ficha cai e ele entende que acabou voltando no tempo para quando tinha apenas seus 18 anos. Olhando pro gordinho Wang, ele lembra que esse maluco realmente virou um encantador no passado. O nosso Prota começa a lembrar o exato momento que todos os seus colegas vão subir no palco. E um aluno chamado Lee Song Yang comemora por ter conseguido despertar a classe de guerreiro com 2 estrelas. Mas nem todos os alunos têm a mesma sorte de despertar suas habilidades. Assim que o Song Lee, esse maluco aí, desperta com uma classe de mago, o nosso Protinha confirma que tudo tá acontecendo como antigamente. O Protinha dá um sorrisinho e fala algumas palavras enquanto processa o que tá acontecendo. Naquele momento, ele tem a certeza de que realmente voltou pro passado de forma divina. O nosso Prota foca o seu olhar no palco, onde tá chamando muito sua atenção. Mas ele se pergunta se essa chance dada pelos céus serve pra ele se vingar de toda a traição que sofreu. De repente, a multidão entra em choque, porque alguém acaba de despertar uma classe de combate secreta. Ah, olha ele aí! A gente vê o Sang Tang mostrando que tem um talento lendário, hein? O anúncio confirma que esse miserável despertou como um guerreiro do martelo demoníaco, atingindo o nível de 8 estrelas. Olhando de longe, o nosso Protinha lembra que aquele lixo sempre se achava muito por conta da sua linhagem pura. Na verdade, a família dele tem linhagem pura. O clima fica tenso quando Su Ming encara o seu inimigo com um olhar cheio de raiva, lembrando de tudo. Mas alguém toca nele e diz que estava procurando por ele faz tempo. Assim que ele sente o toque atrás, lá ele, o nosso garoto, olha pro lado pra ver quem tá chegando por trás. Pra sua surpresa, ele dá de cara com a Jiao, que ainda tá com uma aparência bem jovem. Nosso Prota tenta disfarçar a emoção, enquanto a garota pergunta se algo aconteceu. Mas na mente dele, aparece a imagem da sua amiga morrendo nos seus braços. Pra ele, ela já tinha virado saudade, meu amigo. Mas ele volta pra realidade e dá um sorriso de alívio. Anunciando a próxima estudante, o velhote chama Jiao.
Andando em direção a esse portal doidão aí, a garota vê a enorme esfera de energia brilhando na sua frente. Assim que ela estica a mão para tocar na luz, uma sensação estranha acontece com seu corpo. Ela, percebendo a força do despertar, fica impressionada com o brilho intenso ao seu redor. E do nada, o resultado vem e marca um talento muito raro. Mas o brilho se torna mais forte ainda, confirmando que a garota conseguiu uma habilidade mega rara. E revela que ela se tornou uma necromante de 7 estrelas e deixou todo mundo em choque. A galera fica comentando sobre a escola ter 2 gênios, mas o nosso prota fica só observando com tranquilidade. Ele tá tranquilão porque já sabe o que vai acontecer naquela cerimônia. E finalmente chamam pelo seu nome, Su-Ming, e as pessoas ficam jogando piada, dizendo que ele é um órfão sem futuro. Nesse mundo dominado pelos despertados, o reino do dragão se tornou o centro de todo esse poder místico. Desde o dia que o despertar chegou, há centenas de anos, os humanos teve que aprender a lidar com essa nova realidade. Principalmente porque essas pessoas mudaram completamente o planeta, construindo cidades gigantescas. Assim, todo jovem que completa seus 18 anos ganha a chance de mudar de vida e se tornar um guerreiro. Mas, como nem tudo é flores, essa glória vem com um preço bastante alto, já que eles precisam enfrentar criaturas medonhas. E a gente se depara com o prota em frente ao portal para revelar sua habilidade. Olhando pro portal, o nosso garoto estica o braço para parecer pegar um negócio lá dentro. E o nosso prota tem um potencial de 9 estrelas e uma classe de nível lendário. E ele ganha o título de Deus da Matança. Nesse momento, o coroa fica sem reação porque nunca tinha visto isso antes. Enquanto isso, os alunos começam a se perguntar se um gênio de 9 estrelas está nascendo. E o prota estica o seu braço em direção à luz. Ele sente uma vibração das runas novamente. O nosso protinha se concentra para receber o seu novo poder. E o brilho fica mais dourado e ele reconhece esse item. Ele fica meio confuso porque percebe que o anel conseguiu viajar no tempo junto com ele. E logo em seguida aparece uma tela bem suspeita. O sistema confirma o sucesso do despertar e anuncia que o Su-Ming agora possui a classe mítica do Deus da Espada. O prota fica paralisado com tudo aquilo e uma energia bizarra toma conta dos céus. O professor lá do alto fica impressionado porque nunca viu algo tão forte assim. Os alunos começam a comentar que esse nível de brilho só pode ser de uma classe de combate lendária. O Zhang Tang fica com cara de pura inveja e não aceita ser superado por um órfão qualquer. Pois é, meu amigo, o protinha botou na mesa e mandou tu medir. Nisso, o nosso garoto continua parado enquanto a energia circula todo o corpo dele de forma intensa. Agora, a telinha pede pro nosso prota se identificar. Ele fica com medo, mas o nosso garoto coloca o dedo na tela dourada para o sistema fazer a identificação completa do usuário. Assim que a leitura termina, o painel reconhece o nome de Su-Ming e valida os novos dados. Também a gente vê o ícone da nova classe brilhando na tela, mostrando que ele agora é o novo mestre das lâminas. Mas ele acaba ganhando o talento dourado de sublimação. Olhando para a tela, o nosso prota não acredita e percebe que esse nível de poder é muito elevado ao que ele tinha em outra vida. Então, nosso protinha solta um sorriso, porque sabe que agora o jogo virou totalmente ao seu favor. Com o objetivo de testar o poder, o moleque levanta sua mão para abrir a sua interface de habilidade pela primeira vez. Ele fica chateado quando olha o painel e vê que o nível de proficiência tá marcando exatamente 0%. O prota fica sem reação e também chateado enquanto encara aquele vazio na tela e fica se perguntando que tipo de palhaçada o sistema tá fazendo com a cara dele. Enquanto isso, a galera começa a estranhar a demora e quer saber se o garoto finalmente terminou. Su-Ming fica bastante desesperado porque não tem nenhuma habilidade. O painel começa a brilhar de um jeito diferente e inicia o reconhecimento do anel sagrado. Assim que percebe o que está acontecendo, o nosso garoto fica surpreso ao ver o item divino se conectando com a telinha. O anel é identificado pelo sistema e diante daquela tela o nosso protinha sente que algo está prestes a acontecer e do nada aparece uma luz gigante indo até o céu. O velho quase cai para trás e se pergunta que diabo tá acontecendo. E se pergunta também porque uma estrela colorida apareceu no céu com o número 10, indicando que o talento do nosso garoto superou ele na outra vida. E o protinha tá voltando e faz com que a multidão fique chocada. A rapaziada começa a comentar que o prota é um verdadeiro monstro por atingir esse nível de poder. O Zhang fica com medo e não aceita que o cara que ele zoava agora é muito mais forte que ele. O professor fica empolgadão e grita
acredita que esse ano tá sendo histórico. Por fim, ele fala que mesmo sendo uma classe de espadachim, o nível do Sumin é infinito. Ele se afasta do portal e a galera fica olhando pra ele. Eles começam a comentar dizendo que a classe de mestre das espadas é uma bosta pros espadachins. Eles explicam que essas classes tentam fazer de tudo, mas acaba sendo meia boca em quase qualquer tipo de ataque. E o Protinha não gosta muito do comentário que foi feito, mas ele escuta tudo calado e percebe que na visão daqueles babacas ele agora não passa de um lixo. E de repente a Jiao corre na direção do nosso garoto. Ela dá os parabéns pro nosso prota e mostra que tá feliz com o resultado dele. A garota avisa que o pessoal tá falando besteira e garante que com as habilidades dele vai superar tudo. O Sumin agradece ela e diz que não tá ligando nem um pouco pros outros alunos. Na verdade, ele pensa que essa reação negativa de todo mundo é exatamente o que ele planejou. Até porque ele não quer ficar saindo mostrando seu poder pra todo mundo, né? E então, o próximo aluno é chamado pra subir. Ah, e olha quem é, essa rapariga, quer dizer, a menina de cabelo vermelho, né? É a Rei Xiaomen, que caminha toda confiante em direção ao monumento e o Zhang fica desejando boa sorte pra ela. O nosso prota não quer saber não e mete o pé, mas a Jiao pergunta se ele não quer ver a final e ele responde dizendo que não tem nenhum interesse. O nosso garoto se lembra de como aquela traidora enganou ele. Ela não teve nenhuma piedade no final das contas. Enquanto isso, a miserável caminha em direção ao portal, sendo babada por todos os alunos da cerimônia. Ela se sente incrível e solta um sorriso de quem sabe que é o centro das atenções. Caminhando pelas ruas da cidade, o prota decide ignorar a cerimônia. O nosso garoto percebe que as coisas parecem iguais, mas ele sente que tudo mudou agora. Do nada, a telinha mostra mais uma habilidade de ocultação total para esconder todos os seus atributos reais de qualquer um. Olhando fixamente, o nosso protinha entende que essa habilidade é perfeita para ele agir nas sombras. Essa habilidade lendária permite que ele mude qualquer informação sobre a sua classe ou nível de poder. O anel aparece flutuando e começa a brilhar com muita força na frente do garoto. Muito surpreso, o nosso prota não acredita que o anel esteja soltando tanto poder assim. O carregamento do sistema integra o anel sagrado diretamente ao status do prota para fortalecer. Incrivelmente, o prota recebe a notícia do sistema de que ganhou várias habilidades poderosas da sua antiga classe de combate. Ele fica sem reação e nota que agora tem o poder do deus da espada com o do antigo deus da matança. Por fim, a tela de status completa e mostra que o nosso prota é muito apelão. E o nosso garoto fica pensando que ser um gênio sem força é um perigo. O nosso prota decide que precisa esconder sua classe verdadeira para ninguém desconfiar do seu real nível de poder. Ele sabe que essa nova chance é única e por isso deve agarrar essa oportunidade. O nosso prota para de caminhar e pensa nos próximos passos da sua vingança. No desenrolar, ele lembra que logo o portal da masmorra para iniciantes vai abrir para todos os alunos da escola. Mas o nosso garoto sabe que essa masmorra básica não vai dar um nível que ele precisa para ficar realmente OP. E o real objetivo do nosso prota agora é encontrar e derrotar o chefe mais apelão que existe. Além disso, o nosso protinha percebe que precisa conseguir uma arma forte para não passar sufoco. Enquanto isso, a gente vê um prédio gigante onde o nosso prota tá indo. Em outro lugar, a Ren aparece dando os amassos no Zhang. Olha que safadeza, rapaziada. A garota fala com o Tang sobre o Sumin e comenta que a habilidade de 10 estrelas dele pode ser muito boa para eles. Logo, o miserável desgraçado escuta e concorda que eles precisam manter o nosso garoto por perto. A gente vê o Zhang olhando pro celular e a garota fala que vai usar o charme para atrair o nosso prota. Mudando de cena, a gente vê o prédio gigante que o nosso prota entrou. Já lá dentro, no 12º andar, o nosso prota entra numa loja de atacado de armas bem caras. Assim que ele chega no lugar, uma atendente o recebe e ele vê que a loja é cheia de tecnologia. E o nosso prota vê vários estudantes circulando por ali e olhando as armas pro desafio de amanhã. Observando o movimento, o nosso garoto escuta a galera reclamando que as armas estão o olho da cara. No centro da loja tem a famosa espada do céu gélido que tá sendo vendida por R$1 milhão. E o nosso prota lembra que
na vida passada essa arma era falsa. Do nada, uma mulher se aproxima e pergunta se ele é o famoso aluno Suming. Ela dá o cartão de visitas e diz que ela se chama Jiang Lan e lidera um grande grupo financeiro. O moleque fica desconfiado e fala que não conhece a moça, mas pega o cartão de visitas. Ela avisa que o grupo dela vai cobrir todos os custos que ele tiver naquela loja hoje. Em troca de todo esse investimento, a mulher diz que precisa de um favor dele. Com muita curiosidade, o nosso prota pergunta que tipo de ajuda uma pessoa tão influente poderia querer de um mero estudante. Então ela mostra uma foto de uma garota e fala que essa garota da foto é sua irmã. A Jiang pede pro nosso protinha proteger a irmã dela na masmorra iniciante. O nosso garoto olha pra empresária e não gosta nem um pouco da oferta. Sem pensar duas vezes, o moleque recusa essa cilada e deixa a mulher sem acreditar. O moleque pergunta se ela realmente achou que o dinheiro ia comprar a lealdade dele. O nosso prota aponta o seu dedo direto para a espada de 1 milhão falsa e avisa que se ela quer o favor vai ter que pagar o preço. Ele sabe que a arma de 1 milhão é falsa, mas serve perfeitamente para testar a vontade da mulher. Ela fica assustada com a audácia do garoto e pergunta se ele realmente acha digno de ter um item SS. O Suming joga na cara dela que foi ela que disse que ele podia escolher qualquer coisa. O nosso garoto dá uma dica para ela focar primeiro no treinamento da irmã, já que o dinheiro não resolve todos os problemas de uma masmorra. Ela acha o nosso protinho interessante, mas decide recuar por enquanto. Enquanto isso, a cambada de fofoqueiro comenta que o moleque é maluco por enfrentar uma gente tão poderosa. O telefone do prota do nada começa a tocar e pegando o celular ele percebe que recebeu uma nova notificação e fica curioso para saber quem tá chamando. Assim que ele abre as mensagens, vê que o nome é da Ren Xiaomen. Lendo a mensagem, o nosso prota vê que a garota quer se encontrar com ele no terraço da escola hoje à noite. O moleque já fica bolado e lembra que na vida anterior ele era um idiota que corria atrás dela. Mas o nosso prota confirma que vai aparecer no encontro. Depois disso, ele se aproxima do balcão para falar com uma das vendedoras e se pergunta se aquelas pedras brutas podem realmente liberar armas de alta qualidade. Mas a moça avisa que a chance de sair algo bom é pequena e o herói fala que é exatamente isso que ele busca. E a vendedora fica sem jeito com a confiança do prota. Ele pensa que comprar uma arma de prata direto é muito caro e vale mais a pena tentar a sorte. O segredo dele é que possui uma habilidade especial chamada Olho da Percepção. É uma habilidade rara que permite ver todos os dados e informações reais de qualquer objeto ou matéria. Escolhendo uma pedra, o prota sorri porque ele sabe que vai gastar 50 moedas e ainda vai sair no lucro. De repente, alguns moleques aparecem zoando o nosso protinha por ter pegado uma pedra e continuam falando que aquela pedra é um lixo total. Ele observa o riquinho e o nosso protinha lembra como esse cara é um metido que adorava zoar ele no passado. Mas na verdade ele tá no passado, né? E do nada, o nosso prota desafia o mimado, falando que vai ganhar algo raro na pedra. Assim que eles ouvem isso, ficam meio sem reação, mas em seguida eles dão risada do prota e aceitam o desafio. E ainda o maluco fala que a chance de ver algo bom é quase zero, mas nosso prota já sabe o que vai vir. E de repente o sistema aparece, o nosso garoto fala por maluco não correr. Ativando seu olho da percepção, o nosso rapaz foca toda a sua atenção na rocha bruta e consegue ver uma espada lendária. Ele então lança o seu ataque e faz a pedra explodir. E os infelizes ficam sem acreditar que ele conseguiu uma espada rara. Segurando a espada, o nosso garoto sente o peso de uma arma de verdade. A galera em volta do prota ficam chocados com a cena. Olhando para os dados, o sistema confirma que é uma espada de ferro negro com uma habilidade de cura muito apelona. O nosso protinha olha para a lâmina e pensa que esse equipamento é perfeito para usar no encontro. E o Yan Jin fica indignado com a sorte do nosso prota. Além disso, ele analisa de novo a espada de ferro negro e vê uma habilidade de drenagem de vida. O Yan Jin começa a ficar nervoso porque o prota apontou a lâmina na frente da cara dele. O nosso garoto avisa que é hora de pagar o que devem para ele, as 5.000 moedas. Assim que o mimado paga sua dívida com o prota, ele fala que vai se vingar dele e a vendedora fica sem acreditar no feito do protinha. Logo em seguida, o nosso garoto decide usar todo o dinheiro que ganhou para comprar uma bainha luxuosa. O sistema notifica que ele adquiriu um item de rank prata que diminui o desgaste da arma pela metade durante as lutas. Segurando o equipamento,
momento, o nosso prota se sente aliviado por ter conseguido sua arma. Do nada, surge um aviso do sistema sobre uma nova função oculta para materializar a arma, mas nosso protinha prefere deixar isso desativado. O garoto planeja usar sua habilidade secreta para aumentar o nível de poder daquela lâmina. E enquanto isso, a vida na cidade segue normal, com a galera jogando basquete. E a gente vê o nosso prota pensando que, apesar de não ter habilidades ativas da classe mítica, ainda tem o seu talento primordial que realmente faz a diferença. E o sistema fala que a técnica de sublimação permite melhorar a qualidade de qualquer item ou equipamento que ele encontrar pelo caminho. Ativando esse poder, uma energia vermelha bizarra começa a envolver o metal e ele sente seu poder aumentar. A arma se transforma em uma espada com sede de sangue, que além de curar o prota, ainda aumenta todos os seus atributos depois de cada abate. O nosso prota fica satisfeito, porque agora com esses buffs de atributo, a masmorra vai ser fácil. O tempo se passa e a gente vê que já tá de noite. O nosso garoto se prepara no alto do prédio com a sua espada. A Rei Xiaomen já tá esperando o nosso prota no terraço e fica olhando pra cidade. Isso, fica olhando pra frente mesmo, daqui a pouco você vai ver uma coisa te atravessando. Assim que percebe a chegada do nosso garoto, a traidora solta um sorrisinho. Mas o clima muda muito rápido quando ela dá uma olhada pra trás e sente um frio na espinha. E de repente o prota já tenta dar uma peixeirada nela. A miserável começa a gritar de medo. E ela pergunta o que tá dando nele. O nosso prota fala que veio até aqui pra buscar sua vingança. Ele ainda se lembra perfeitamente do momento traumático da vida passada. A garota fica sem entender nada e começa a gritar que aceitou o pedido de namoro dele. Ela mostra as mensagens no celular, onde parecia o nosso garoto implorando por uma chance de ficar ao lado dela no passado. Mas o nosso protinha responde só com um sorrisinho na cara. Ele se lembra que ela foi a mais bonitona da escola, enquanto ele era apenas um órfão. No momento do passado, aparece o nosso prota descansando na sala. E de repente, a Rei Xiaomen chegava toda fofa e perguntava se ele estava passando mal. Ele lembra que recebia todo aquele carinho que sempre sonhou. E também mostra outra mensagem no celular, com a declaração de amor que ele enviou, acreditando que teria um futuro feliz ao lado dela. Ele lembra que toda aquela proximidade era por interesse dela e fica puto da vida. Logo em seguida, ele lembra da traição dela e do Zhang. Cheio de raiva no coração, ele solta um grito com toda a sua força e afirma que toda aquela fase boa da vida dele foi baseada em uma mentira. E o nosso prota joga na cara dela que descobriu todos os planos. A garota fica surpresa e fica sem o que fazer. Mas o prota, ele não terminou de falar ainda não. Ele avisa pra ela que sabe muito bem que ele tá coberto de razão. Porque aquela máscara de garota perfeita e generosa que ela usa não engana mais ninguém. Na verdade não engana ele, né? A menina fica bolada quando ela vê que o plano da manipulação deu ruim. Tentando mexer com o sentimento do nosso garoto, ela começa a gritar que ele é apenas um órfão lixo. Mas o nosso prota não tá nem aí pra nada e só vira as costas pra ir embora, enquanto ela fala que o Zhang vai acabar com ele. O prota diz que ela deveria se preocupar um pouco mais com a própria imagem. A Rei Xiaomen fica muito bolada, ela se sente humilhada pelo nosso prota. E ela pega a espada para tentar matar ele. Ela vai na direção dele, tenta um golpe fatal, mas o nosso protinha tá tranquilão parado. E de repente, aquela energia vermelha sinistra começa a circular a espada. O sistema confirma que a habilidade de drenagem de sangue de sua espada foi ativada com sucesso. Ah, minha amiga, toma, aí você sentou, viu? A espada então começa a soltar o ataque e mostra a energia vital dessa miserável sendo sugada para fortalecer o nosso prota. E ficando sem forças, ela acaba caindo no chão. Olhando pra ela, o nosso prota avisa que ela colheu exatamente o que plantou. A menina tá totalmente acabada e chora de ódio. Lembrando do seu passado com a Rei Xiaomen, ele perde a vontade de se vingar dela. E então ele desativa a habilidade de drenagem da espada. O nosso prota começa a ir embora, mas antes de ir, manda ela avisar pro namoradinho dela vir buscá-lo, se realmente tiver coragem. Depois de falar aquilo, o protinha mete o pé. O telefone toca e mostra que o nosso prota recebeu um presente especial enviado pelo diretor Wang para valorizar seu talento de 10 estrelas. Ele ganha uma pílula de fortalecimento, um traje de combate novinho e 10 mil moedas. É 6 da manhã do outro dia e o nosso prota já tá de pé, segurando a pílula de fortalecimento que o diretor deu. Ele come a pílula e fala que o gosto é horrível, mas entende que o presente foi só uma ajudinha do coroa. Mas aí que tá, imediatamente o sistema
sistema avisa que o nível dele subiu para 2 e ainda liberou 10 pontos extras para ele distribuir como ele quiser. Além disso, a tela de status mostra a nova passiva de corpo da espada original, que também deixa o herói aprender qualquer técnica. E o nosso protinha se sente muito mais confiante, porque já tem um novo talento logo no começo da jornada. O nosso garoto fala que hoje vai mostrar para todo mundo seu potencial logo na masmorra para iniciante. A gente vê a entrada principal da academia, onde uma multidão de estudantes está reunida. E tem uma galera comentando que nesse ano tem bastante gente, mais do que o normal. E o nosso prota fica imaginando que ninguém ali imagina o nível da força que ele realmente carrega. De repente, 3 nerdolas aparecem pedindo para entrar no time dele, porque estão de olho no talento de 10 estrelas e nos itens do diretor. O prota, como não é bobo nem nada, já sabe que essa galera é interesseira e dispensa na hora. E também mente, dizendo que o grupo já tá fechado. A Jiao aparece na frente dele e pergunta se é verdade que ele já tem o time fechado. Ela disse que veio correndo o mais rápido possível só para garantir a vaga no time do prota. Ele fica preocupado com o perigo da missão e pensa que o objetivo dele é muito arriscado. Então o protinha pensa que não é melhor ela ir, porque não quer que ela saia ferida. Por fim, ele confessa bem baixinho pra ela que pretende encarar tudo sozinho, mas de repente alguém se aproxima pra falar com ele. Esse maluco aí é o Yan Zé e ele se apresenta como um caçador de demônios de 9 estrelas e convida o nosso herói pro seu grupo. Além disso, o prota lembra que esse sujeito também era o despertado poderoso na vida passada, mas recusa o convite. A Jiao já toma a frente e avisa que o protinha já tá no time dela e pede pra ninguém mais ficar incomodando ele. A gente vê o nosso prota pensando em como uma amiga é uma pessoa firme e muito confiável por dar aquela força pra ele. Enquanto olha pro relógio, o nosso garoto percebe que o momento exato da abertura da masmorra finalmente chegou. De repente, o aviso oficial do início do desafio de número 127 é anunciado e o portal começa a surgir. No telão, o diretor Wang pede desculpas por estar em casa, porque ele acabou perdendo a hora e dormiu demais hoje. Pelo visto, esse velho safado não quer trabalhar não, né? Ele explica que essa jornada de um dia é um rito de passagem obrigatório para todos os novos despertados da escola atual. Assim que os alunos cruzarem a entrada, o sistema vai identificar cada um automaticamente e registrar todas as informações necessárias para o teste. Além disso, o professor avisa que as recompensas finais dependem totalmente do nível de contribuição de cada guerreiro durante as lutas intensas. E ele diz que formar grupos é a melhor estratégia para ninguém acabar se machucando feio contra as criaturas daquele lugar bizarro. A Jiao concorda com as regras, porém ela toma um susto enorme ao perceber que o nosso garoto não tá mais do lado dela. O diretor fala que é hora de começar a bagaceira e ordena que todos os estudantes entrem logo no portal para não perderem esse tempo valioso. A multidão fica impressionada porque percebe que o nosso prota foi o primeiro a pular na frente de todo mundo sem esperar ninguém. Enquanto atravessa o portal, o nosso protinha sente uma nostalgia estranha e recorda que na outra vida ele morria de medo desse lugar. Ele decide que nessa vida vai escolher o desafio mais difícil de todos, que é derrotar o chefe oculto final. Logo em seguida, a gente vê que ele foi parar na Floresta da Maré Furiosa, que é um lugar de rank F. Observando o cenário, nosso prota percebe que o mapa das masmorras para iniciantes muda de forma aleatória a cada ano que passa. Além disso, nosso protinha nota que esse local é totalmente diferente do que ele enfrentou na sua vida passada, e isso muda muita coisa. O sistema explica que os pontos de nascimento dentro do portal são aleatórios e por isso cada um precisa planejar sua própria rota. E ele sabe que por conta disso os monstros que ele vai encontrar ali não são os mesmos de antes. De repente, o nosso garoto dá de cara com uma árvore gigante, que é um monstro de elite, capaz de queimar qualquer um que for pego por seus galhos. Com o objetivo de enfrentar apenas o chefe secreto, o nosso prota decide que o melhor agora é evitar esses bichos chatos e economizar energia. Ele ativa o painel e o nosso protinha começa a mapear o caminho para encontrar os itens necessários para o seu verdadeiro desafio. Mas ele sabe que se muitos estudantes entrarem ao mesmo tempo, vai ficar difícil demais de coletar todos os itens necessários para sua missão. E o protinha já mete o pé, ele inicia sua corrida, porque precisa aproveitar que tá sozinho para limpar a rota e chegar logo no objetivo. Uma menina começa a passar pelo portal, e essa menina tá com outros estudantes que falam que o lugar parece bem vazio e silencioso, o que dá uma sensação falsa de segurança para eles. De repente, essa garota sente algo estranho e avisa pra galera ficar esperta, porque ela notou
movimento muito bizarro vindo dos arbustos. Por fim, tem um vulto misterioso correndo lá longe, e todos os alunos ficam em alerta máximo. O maluco grita por socorro desesperado, enquanto o chão treme com a chegada de algo terrível. Além disso, a outra galera entra em pânico e percebe que a situação fugiu do controle. E é simplesmente um monte de rato gigante ou um monte de castor, não sei, correndo pra cima da galera. O sistema emite um relatório em tempo real, confirmando que 3 desafiantes acabaram de perder a vida. A Gial fica em choque ao ler a notícia e nota que até guerreiros fortes foram derrotados rápido demais. Enquanto isso, a outra estudante foge ofegante pela floresta, tentando encontrar um lugar seguro para se esconder. Correndo, ela pensa que se separou de todo mundo e agora tá sozinha no meio do nada. Ela observa a movimentação e alguns monstros camuflados vigiam a garota enquanto ela tenta entender para onde fugir. Além disso, ela sente um arrepio na espinha, porque tá muito silêncio e isso indica que um predador tá perto. E de repente, uma sombra gigante aparece. Rapaziada, eu não sei se nossa amiga vai sobreviver. E é um macaco monstruoso que surge das árvores e não parece ter nenhuma piedade. Assim como um monstro faminto, a criatura se prepara para o ataque, enquanto a estudante apenas fecha os olhos. Eu acho que ela já aceitou o destino dela. Mas a garota implora por ajuda uma última vez, só que ela acredita que ninguém vai chegar a tempo no local. Só que olha o que aparece, a espada do Prota, que vem numa velocidade absurda e atinge o macaco em cheio. E o nosso Prota aparece picotando o macaco com um golpe muito poderoso e salva a vida da colega. Em outra cena, a gente vê um moleque jogado no chão, totalmente apavorado, enquanto sente que é o fim dele. Um urso de elite nível 5 simplesmente esmaga um moleque e o outro estudante sai correndo de medo. O nosso garoto não chegou para salvar a pátria e já tem outro maluco sendo atacado. Enquanto isso, vários caçadores do pântano de nível 2 cercam outros grupos e mostram que os monstros estão agindo em bando. A gente também vê um cão de caça de nível 3 pulando em cima de outro aluno que entra em desespero ao ver a morte bem de perto. Logo em seguida, o sistema avisa que o ponto de teletransporte 9 está cercado e o rapaz pede por suporte no rádio. Um lagarto gigante com aparência de dragão nível 5 surge para botar ainda mais terror no coração da galera. E os monstros continuam vindo sem parar e deixam todos os iniciantes cercados e sem saída. A parada tá uma bagunça e uma bagaceira total. Uma garota olha pro seu sistema e percebe que seu time de 5 pessoas está sendo massacrado pelos inimigos. Infelizmente, ela vê que quase todos os seus companheiros foram derrotados e o desespero toma conta dela no meio da luta. Ela consegue se esconder porque os amigos se sacrificaram para dar uma chance de fuga no meio do matagal. Faz apenas meia hora que o desafio começou e a estudante percebe que a dificuldade está insana para meros novatos. Por isso, ela se pergunta se algum dos novos despertados vai conseguir sair vivo desse lugar amaldiçoado e cheio de perigo. E de repente, o nosso Protinha surge e detona a criatura que estava por perto com um único golpe. Por fim, a garota fica impressionada com a força do Prota e agradece a ele, reconhecendo que é o gênio de 10 estrelas. E o Protinha fica lá parado, farmando aura, e ela se pergunta se ele é mesmo o gênio de 10 estrelas. O nosso Prota responde que só estava passando por ali e avisa que não vai ter mais segunda vez. Além disso, ele fala que o monstro ainda não foi derrotado de verdade e a jovem arregala os olhos, morrendo de medo. Ela corre o mais rápido que pode e grita que vai buscar ajuda e pede pro nosso Protinha aguentar firme. Ativando seu olho da percepção, o herói inicia uma análise profunda para descobrir todos os segredos daquela criatura bizarra. O sistema confirma os dados do Rei Macaco Mutante, que possui um nível 3 e atributos de força bem elevado. O nosso Prota entende que por ser um bicho mutante, ele conseguiu sobreviver aos cortes da sua arma de rank prata. No entanto, o nosso garoto percebe que monstros comuns desse mapa nível F não deveriam ser tão resistentes assim. De repente, a fera pula com tudo na direção dele e tenta um esmagamento brutal que faria qualquer um virar patê. Com muita calma, o nosso Protinha apenas observa o movimento do inimigo enquanto se prepara para atacar com estilo. Ele decide que chegou a hora de testar uma das suas novas técnicas de combate lendárias. O nosso Prota quer sentir o peso desse poder divino e desafia um macaco gigante para um duelo de velocidade. A gente vê na tela a confirmação de que ele herdou várias habilidades secretas da sua classe
antiga de Deus da Matança. Assim, o passo do Deus Oculto é revelado como sua terceira técnica e o sistema mostra que o herói agora tem um trunfo na manga. Por fim, a descrição explica que esse poder aumenta a velocidade em 50% e dá imunidade contra qualquer dano físico ou mágico. O prota não perde tempo e já cai pra cima do bicho. Ativando o passo do Deus Oculto, nosso protinha ganha um bônus de velocidade bizarro e some da vista do monstro em um piscar de olhos. Enquanto a fera fica perdida, o nosso garoto ressurge bem nas costas do inimigo e avisa que o jogo acabou pro macaco gigante. Além disso, o miserável fica tentando reagir de qualquer jeito, mas a agilidade do Su-Ming é de outro nível. O prota comenta que a luta perdeu a graça porque o monstro gigante não consegue nem encostar nele. E o prota já vai pra cima do macaco pra dar o golpe final. Depois de cortar o macaco, ele fala que não vai mais brincar com ele. O sistema confirma a vitória absoluta e mostra que o Rei Macaco Mutante foi derrotado com facilidade pelo nosso herói. A gente também vê uma recompensa surgindo, que se trata de um pergaminho de habilidade chamado Corte de Linha de Rank Bronze. Além disso, o protinha analisa o item e pensa que mesmo sendo um rank baixo, essa técnica vai ajudar muito dentro desse mapa inicial. De repente, um alerta no céu é anunciado para todos os jogadores que a primeira gota de sangue da masmorra foi derramada. Assim que a tela exibe os detalhes, todos notam que o jogador de nível 2 conquistou o primeiro abate e ganhou um título raro. A notícia se espalha pela floresta e deixa todos os outros estudantes impressionados porque ninguém esperava um feito desse tão rápido. Além disso, todos os participantes recebem uma poção de cura gratuita como bônus pela conquista. Mas a galera começa a fofocar perguntando se o autor dessa proeza foi o Su-Ming. Por fim, o nosso garoto percebe que já passaram 30 minutos e ninguém mais matou nada. Portanto, ele decide usar a ocultação total para sumir nas sombras. Correndo pela floresta, o Su-Ming percebe que não tá sozinho. Um bando de lobos de nível 3 surge das sombras com os olhos brilhando de pura maldade. Mas o nosso garoto não demonstra medo e pensa que essa é a hora perfeita para testar seu novo ataque. Então, nosso prota ativa novamente o talento de sublimação de todas as coisas para dar um upgrade no pergaminho. Aquela técnica simples de rank bronze começa a brilhar intensamente enquanto sofre uma transformação bizarra e poderosa. Assim, o sistema confirma que a habilidade evoluiu para o rank prata, tornando um corte de saque de espada mortal. Enquanto os lobos se preparam para morder a canela do prota, ele fica calmo e só espera o momento certo. Por fim, ele lança o ataque, que vai sair lambendo todo mundo que tiver na frente. E um já perdeu o pescoço, enquanto o sistema avisa que ele ganhou 80 pontos de experiência. E a zona continua, com o prota eliminando 10 feras de uma vez só e garante mais 800 pontos para a conta. Somando cada abate, o sistema mostra que 100 lobos já foram pro saco e o nosso garoto fatura uma bolada de 8.000 de experiência. O nosso prota relaxa um pouco enquanto segura sua arma coberta pelo sangue dos inimigos caídos. O sistema confirma que o herói atingiu o nível 9 e ainda desbloqueou o título lendário de caçador de lobos. Ele observa o campo de batalha cheio de corpos e o nosso protinha comenta que usar a técnica de saque rápido é o jeito mais fácil de limpar o mapa. O prota se prepara para mais uma rodada de ataques contra aquela matilha. Ele tá focado no objetivo e começa a acumular uma energia bizarra para travar a mira nos próximos alvos que estão por perto. E o prota decide que é hora de liberar todo aquele poder acumulado em um único movimento. Numa velocidade absurda, ele distribui lenhada pra geral. E o ataque vem simplesmente varrendo tudo, atingindo em cheio a galera. A força do impacto é tão grande que os bichos nem conseguem entender quem o acertou. Mas o prota sente um clima diferente quando ele percebe uma movimentação estranha vindo do meio da fumaça. E um lobo que fica em pé aparece e ele finalmente resolveu dar as caras. Que bicho estranho. Esse aí é o Rei dos Lobos nível 10 e promete dar muito trabalho pro nosso protinha. Batendo 8h30 da manhã, o relógio marca o início de uma nova fase para os outros estudantes que estão tentando se virar na masmorra. A gente vê uma galera meio que se cumprimentando e o sistema confirma que a formação do grupo entre os novatos foi um sucesso total. A galera tá toda animada com a chance de vitória e eles partem pra ação. Eles iniciam o contra-ataque e a galera parte pra cima dos monstros porque a força principal finalmente chegou para dar um jeito na bagunça. E tem um maluco que tá determinado a descer além em todo mundo. Ele já corta a garganta de um e manda o bicho pro inferno.
E o maluco tá determinado mesmo, ele desce a lenhada no bicho. A galera fica impressionada com os pontos de experiência subindo na tela. O sistema confirma a morte da ratazana mutante e os garotos comemoram dizendo que não vão perder pro prota que pegou o primeiro abate. O maluco chora de alegria porque finalmente atingiu o nível 2 e sente que todo o esforço valeu a pena até agora. No entanto, um novo alerta surge no céu e deixa todo mundo em choque ao avisar que outro monstro-chefe acabou de ser derrotado. A notícia revela que um tal de pescador de nível 9 conseguiu o abate de um líder e deixou a galera se perguntando como um classe simples é tão forte. Voltando 10 minutos no tempo, o cenário muda completamente e a gente vê um rastro azul cortando a escuridão na mata. De quem será isso aí, hein? De repente, o nosso prota libera aquela técnica poderosa que a gente viu e atinge o lobo gigante com uma precisão cirúrgica. E a barra de vida do bicho despenca, enquanto o golpe do nosso protinha mostra quem é o verdadeiro mestre daquela bagaça. O nosso prota não perde tempo e ele desce a lenhada no bicho com força. O prota já se prepara pro seu ataque final. Ele pula bem alto e avisa pro lobo não se achar só por ser o líder, porque a arrogância do bicho vai custar caro. Por fim, o nosso prota fala que o destino dele já foi selado e é a morte. Pois é, e o monstro é simplesmente partido no meio. O prota não quer saber de nada e tá descendo a lenha em todo mundo. O sistema confirma que o rei dos lobos foi pro saco e o nosso prota atinge o nível 10, ganhando vários itens raros de recompensa. Enquanto isso, em outra parte da floresta, o maluco Yang Jing aparece todo acabado e sujo depois de enfrentar alguns monstros comuns. A galera olha pro bando de bicho morto e fala que o cansaço tá batendo forte. Além disso, o moleque agradece por terem conseguido um item de bônus de ataque, porque sem isso o time teria ido de ralo. Mas o Yang Jing fica bolado porque vê o aviso no céu e se pergunta como um simples pescador pode ser tão apelão. Ele joga essa espada de bosta no chão e percebe que o seu equipamento inicial é um lixo. Ele fica bolado e começa a reclamar que foi enganado na loja de armas e que por isso não consegue mostrar seu verdadeiro poder. O maluco começa a gritar com todo mundo e manda o grupo calar a boca e lembra que é ele que tá segurando todo o dano na frente. Ele lembra do Suming e sente uma inveja bizarra do sucesso que o nosso garoto tá fazendo. Por fim, o Yang Jing jura que se encontrar o nosso protinha lá dentro vai acabar com ele para descontar toda a sua raiva acumulada. Ele e o amigo dele já se preparam para ir para a próxima parte da floresta. O nosso prota tá agachado no meio do mato enquanto observa a tela confirmar que ele finalmente bateu o nível 10. Além disso, o sistema avisa que ele liberou a missão de primeira troca de classe e o rapaz entende que a chance de ouro apareceu. Ele lembra que na vida anterior só conseguiu chegar nesse nível depois de já ter saído da masmorra inicial dos novatos. Antigamente a missão era de rank E e ele teve que treinar até o nível 15 para conseguir dar conta do recado. No entanto, essa vida nova é outra história, porque o nosso protinha conseguiu o nível 10 ainda dentro do mapa de treinamento. O sistema revela que o novo objetivo é caçar o guardião da caverna de Rocha Vermelha, que se trata de um monstro de elite bem forte. Animado com a novidade, o nosso prota percebe que a missão caiu bem onde ele tá, e isso vai deixar sua jornada muito mais fácil. Por fim, ele ganha a habilidade de mestre da espada de rank platina, que permite equipar qualquer arma pesada ignorando os requisitos de nível. E agora a gente vai para a sala de reuniões da primeira academia, onde o clima tá ficando cada vez mais tenso entre os diretores. Os dados de desempenho são exibidos na tela, mas o nome do nosso prota não parece estar entre os primeiros colocados. O diretor fica coçando a cabeça sem entender como um talento de 10 estrelas como Sung Ming sumiu do top 500. Além disso, ele diz que até deu um pacote de itens iniciais pro garoto e esperava que o jovem tivesse dominado tudo. De repente, alguém entra e deixa a galera na sala em alerta. A vice-prefeita An Han-ling entra furiosa, exigindo saber por que a promessa da escola não tá entregando os resultados esperados. Ela mostra os relatórios e reclama que foi avisada sobre um gênio incrível, mas as estatísticas mostram uma realidade bem diferente. O diretor pede para ela relaxar e agachar e explica que a classe do nosso garoto costuma ter um começo bem mais lento que as outras. Ela fica irritada e diz que isso não justifica um desempenho tão baixo e suspeita que o velho tá mentindo para ganhar tokens.
Além do mais, ela destaca o sucesso de outros alunos como o Yanze e o Zhang Tang, que estão subindo no ranking com facilidade. E por conta disso, ela decide reduzir a cota de medalhas da academia para apenas 2, deixando o diretor totalmente desesperado. O coroa tenta negociar, mas a vice-prefeita avisa que a escola tá na lanterna faz tempo e avisa que pode ser banida do próximo evento. Ela sai da sala com pressa e deixa o mestre sozinho com prejuízo e com a pressão de recuperar o prestígio da escola. Olhando para os outros selos que sobraram, o diretor sussurra o nome do Su-Ming e torce para que o nosso protinha não decepcione. Por fim, o nosso garoto tá na entrada da caverna de Rocha Vermelha, se preparando para enfrentar o grande desafio da missão de troca. O nosso prota olha para o mapa virtual e confirma que chegou no ponto exato da missão, enquanto agradece por não ter dado de cara com nenhum bicho chato no caminho. Além disso, ele entra na caverna, comentando que nunca teve ali, na sua vida passada, e fica curioso para saber qual tipo de criatura vai pular ali. Mas mesmo assim, o clima tá estranho e o nosso garoto percebe uma movimentação estranha e ele já fecha a cara. E de repente, um porrete gigante esmaga o chão com tudo, fazendo a poeira subir, mostrando que a recepção ali não vai ser nada amigável. E pois é, galera, o que aparece é um Goblin Mineiro de nível 6, e é isso mesmo, o nome dele é Goblin Mineiro. Esse aí veio lá de Minas Gerais. E o maluco tá na maldade, doido pra avançar no prota. Mas o protinha não perde tempo e faz um movimento rápido para ganhar impulso e partir pro abate sem dar chance de reação. E o coitado não tem nem chance, o prota já dá uma espadada nele e o bicho já morre. E ao cabalar um mineirinho, cara, todo lascado no chão, ave Maria. O sistema avisa que a consciência da caverna foi despertada e agora o modo Goblin foi ativado de vez. E mais goblins começam a chegar e a bagaceira vai se instalar ali. O nosso prota percebe que a situação complicou e fala que as coisas não parecem mais tão simples quanto ele imaginava. Portanto, uma horda gigantesca de monstros aparece do nada e o sistema confirma que todos os goblins do lugar agora vão caçar o nosso garoto. É explicado que esse modo bizarro faz as criaturas agirem com uma agressividade muito estranha. O nosso protinha vê dezenas de inimigos correndo na sua direção e se prepara para uma verdadeira guerra dentro daquela masmorra. Inicialmente, o nosso garoto percebe que o nível das criaturas não é alto, mas fica impressionado com a quantidade absurda. Além disso, o prota observa sua lâmina e fica preocupado e se pergunta também se a durabilidade do equipamento vai aguentar firme. Ele sente um perigo e o nosso protinha regala os olhos porque percebe que algo muito maior está se aproximando pelas suas costas. E das sombras surge um Goblin gigante que mostra seu verdadeiro pesadelo dessa caverna e bota medo em qualquer um. Enquanto ele descarrega um ataque no prota, o nosso garoto precisa agir rápido para não ser esmagado feito um inseto. E aparecem vários atiradores posicionados estrategicamente que começam a lançar flechas na direção do prota. Ele usa suas técnicas com a espada e comenta que esses bichos são bem mais espertos do que parecem. O nosso protinha nota que esses inimigos safados esperaram ele está no ar para atacar, porque sabe muito bem que é difícil mudar de posição sem apoio. Dois goblins menores avançam para cima do prota, tentando chuchar ele, mas com um movimento giratório preciso, nosso garoto corta o ar e se afasta. Mesmo que ele queira usar suas técnicas secretas, o nosso prota percebe que sua mana tá muito baixa e ele não vai conseguir manter o passo do deus oculto por muito tempo. Além disso, a situação só piora porque o sistema confirma que ele tá enfrentando um grupo inteiro liberado por um goblin de elite extremamente perigoso. Nosso protinha reconhece que encarar todos esses monstros de frente com as poucas habilidades que tem agora vai ser um pesadelo. O nosso garoto decide que precisa ser mais flexível no combate e começa a procurar uma forma de usar o cenário ao seu favor. O prota pensa que primeiro vai sair do raio de alcance dos ataques para planejar seu próximo passo. O Su-Ming sente o zunido das flechas passando do lado do ouvido e faz uma manobra para tentar escapar do ataque coordenado dos arqueiros. Além disso, nosso prota consegue se esconder atrás de uma pilastra de pedra para avaliar a situação, porém nota que os inimigos estão se espalhando para cercar ele de vez. Mas em vez de ficar com medo, nosso protinha apenas dá um sorriso e chama as criaturas para diversão, tratando todo aquele perigo como se fosse uma brincadeira. E a cambada vai para cima do nosso prota, eles estão achando que vão ganhar por conta da quantidade. O nosso garoto já lança o seu golpe e fala que vai dar um presente especial para geral. E como imaginar, todo mundo foi lenhado. A cambada vai tudo jogar no Vasco.
Parado em uma posição estratégica, o nosso herói percebe que manter a vantagem do terreno é a chave para a vitória. Aproveitando a brecha, o nosso prota usa o corte de saque rápido para finalizar os sobreviventes com um movimento só. Agora o prota tá de boa, ele caminha e diz que sem perceber acabou limpando o lugar inteiro sozinho. Confirmando a morte do líder, a barra de vida do Goblin de Elite zera e o sistema confirma o feito. Alguém escondido no meio do matagal observa a entrada da masmorra e fica morrendo de curiosidade. Esse maluco careca fica impressionado ao perceber que algo pesado rolou ali dentro. Logo em seguida, ele aponta para a caverna e avisa para os amigos que ouviu uma briga insana. E como sempre, esse miserável fica duvidando da história e afirma ser impossível alguém estar lá por causa do nível alto das feras. Mas ele arregala o olho e percebe que talvez o amigo esteja certo. A cambada fica em alerta máximo, porque nota que alguém tá prestes a sair daquela escuridão. O Yang e seu comparsa careca ficam de tocaia na saída da masmorra, enquanto se perguntam quem teria coragem de encarar aqueles monstros dali. E o moleque fica impressionado ao ver quem é que tá saindo dali. E é o nosso protinha, ele tá saindo de boa, depois de ter feito o seu trabalho. O sistema mostra que Sumin atingiu o nível 11, o Yang fica furioso ao reconhecer o garoto que ganhou a aposta dele tempos atrás. O prota olha pra essa galera com total desprezo e não demonstra nenhuma preocupação com a emboscada, porque sabe que tá em outro nível. Essa galera tenta intimidar o nosso garoto, mas ele apenas ignora a presença, seguindo seu trajeto com tranquilidade. Ele tenta dar um ataque no nosso prota, mas ele simplesmente desvia com muita facilidade. Ele fica irritado com a velocidade do nosso prota e pede pro seu bando cercar imediatamente, avisando que não vai deixar o moleque escapar dessa vez. O nosso prota pensa que não tem intenção de fugir e lembra que aquele grupo já passou vergonha antes. Enquanto isso, o Yang fica todo atrapalhado com a audácia do nosso prota e seu amigo percebe que o nosso garoto nem lembra mais de quem eles são. Eles ficam bolados com esse comentário do prota e mencionam as 5.000 moedas que perderam e ordena que todos ataquem o nosso prota ao mesmo tempo. Mas o nosso garoto só observa a movimentação dos inimigos e decide que essa é a oportunidade perfeita para testar seu novo poder. Ele canaliza uma energia bizarra na palma da mão e prepara a execução de uma técnica lendária. E o prota sai distribuindo um ataque para todo mundo ao mesmo tempo. E a galera fica toda lascada e toda cortada. Nosso protinha finaliza o ataque com sucesso, enquanto observa os adversários caindo no chão, totalmente derrotados. Além disso, o Yang fica gaguejando, sem acreditar no que viu, porque reconhece essa técnica lendária de controle de espadas. O maluco fica em choque ao perceber que o nosso herói já domina uma habilidade que só deveria ser aprendida por quem tá no nível muito superior. No entanto, nosso garoto revela que usou seu talento de sublimação para transformar um pergaminho simples em um item de rank dourado muito apelão. A gente vê o nosso protinha pensando que essa habilidade vai fazer todo mundo acreditar que ele é mesmo da classe mestre das espadas. E ele comemora porque ganhou um mapa da localização do baú secreto da caverna como recompensa. Assim, o sistema abre a interface e mostra as coordenadas exatas do prêmio final que o nosso prota tanto deseja encontrar. Mas de repente ele faz uma cara de surpresa ao ler as informações do novo destino que acabou de aparecer na sua tela. O mapa indica que existe uma segunda parte da caverna de rocha vermelha, escondida bem nas profundezas daquele lugar. Além do mais, o título da missão fala sobre a vida e os negócios dos monstros, deixando o nosso protinha bem curioso com essa situação. Batendo 11h30 da manhã, a gente vê uma grande explosão, enquanto um grupo de garotas comemora a vitória contra as feras da floresta. As meninas provam que conseguem se virar sozinhas e agradecem a líder de nível 7 por ter aceitado liderar o bando feminino. As estudantes começam a procurar por itens valiosos nos corpos dos inimigos, enquanto uma pergunta se a outra tá muito cansada da briga. E uma menina parece que viu alguma coisa e faz uma cara de assustada. Por fim, ela olha para os lados com preocupação e pergunta para as amigas onde foi parar a última integrante do time que sumiu do meio da fumaça. A garota toma um susto e solta um grito enquanto percebe que algo bizarro está acontecendo bem diante de seus olhos.
Ela olha pros lados confusa e se pergunta pra onde foi o resto da galera. Ela fica encucada porque o grupo tava dividindo os prêmios agora há pouco e os bichos da área deveriam estar estirados no chão. Mas ela nota que não sobrou absolutamente nada no matagal e o vazio do lugar começa a deixar a coitada morrendo de medo. E de repente ela fica toda cagada porque descobre um rastro bizarro e grita de pavor porque percebe que as coisas estão ficando fora do controle. Por fim, a gente vê o cenário sombrio da floresta enquanto o mistério sobre o paradeiro dos monstros e das amigas toma conta do ambiente. Lendo as informações do sistema, a gente vê que os goblins desse mundo preferem viver em lugares úmidos e escuros para preparar emboscadas traiçoeiras. Além disso, o painel explica que essas criaturas possuem uma taxa de natalidade bizarra e usam qualquer meio para aumentar o bando rapidamente. O nosso prota descobre que esses monstros amadurecem em tempo recorde, entrando num ciclo sem fim de reprodução e crescimento. Pois é, galera, e nessa imagem aparece realmente o que vocês estão pensando. O nosso garoto fica indignado com as configurações estranhas dessa realidade, se pergunta que tipo de mundo maluco é esse. A interface confirma que ele finalmente chegou nas coordenadas exatas, marcadas no mapa secreto. Olhando ao redor, no meio do matagal, nosso protinha fica confuso e se pergunta se aquele realmente é o lugar certo da missão. Ele encontra apenas um buraco escuro e silencioso, e o herói percebe que a entrada da masmorra não é tão óbvia quanto ele imaginava. Ele vê que só tem árvore para todo lado e começa a suspeitar que o sistema possa ter bugado na localização. O nosso prota tenta analisar a situação com calma para não perder tempo procurando no lugar errado. De repente, uma fumaça estranha começa a subir do chão, revelando que existe algo escondido bem debaixo dos pés dele. Ativando sua percepção, o prota vê um ratinho, e o nosso garoto entende o segredo do lugar. Ele pensa sobre o título da Caverna de Rocha Vermelha e conclui que o tesouro não tá aqui, mas sim escondido nas profundezas. E ele consegue quebrar o chão e entrar naquele lugar, que é um covil subterrâneo imenso. Chegando lá, o prota elogia a inteligência dos bichos, e o nosso garoto, que é escaldado, se prepara já pra batalha. A gente vê dentro do covil e tá cheio de chamas e sombras onde as criaturas se escondem esperando a próxima vítima. Ele fica só bizuiando atrás de uma pedra e percebe que não pode simplesmente atacar um monstro sem atrair todo o bando de uma vez. O sistema fala que o modo horda tá vivo e qualquer barulho vai virar uma briga no escuro, mas ele tá focado na missão principal e o nosso protinha lembra que sua única meta ali é colocar a mão no tesouro. Só que de repente ele vê uma estudante que precisa de ajuda e com a espada nas costas. Percebendo a armadilha, o nosso garoto percebe que a garota caiu direitinho no plano dos monstros e fica puto da vida com eles. Mas ele mantém a calma e decide observar a situação antes de tomar qualquer atitude. E do nada ele escuta uns gritos de socorro e olhando para baixo ele vê uma estudante sendo cercada. O nosso garoto analisa tudo e pensa que a presença dela pode servir de distração enquanto ele tenta buscar o loot final. Ele acredita que não tem obrigação de salvar ninguém, prefere focar em seu próprio lucro e poder. Pô, aí não gostei não, hein, protinha. Só que o nosso prota critica a falta de preparo da novata, que resolveu entrar em um lugar perigoso daquele. E de repente, o nosso garoto muda de ideia ao ver que a família da moça é muito rica e pode pagar bem. E os goblins não querem saber de papo furado não, já parte pra cima da garota. Só que alguma coisa parece impedir aquele ataque. O que será que é, hein? E é claro que é ele, o nosso protinha, né? Caindo pra porrada e pra bagaceira. O nosso garoto ativa sua habilidade de mestre das espadas pra acabar com os goblins. Então ele lança um ataque de luz muito forte para servir como distração. E rapidamente o protinha pega a garota, salvando ela. Mas a menina já tá sem força nenhuma e acaba caindo no chão. E o nosso protinha nota que a garota tá exausta e mal consegue ficar de pé. Olhando para trás, o nosso garoto percebe que os monstros desistiram e o plano de fuga até que funcionou. Agradecendo pela ajuda, a jovem olha pro nosso garoto com admiração e diz que seu nome é Jiang Yanqing. O nosso prota lembra do rosto dela numa foto e percebe que o destino uniu os dois. Mas ele caminha pra longe e avisa que só tava passando por ali e não quer papo furado com ninguém. A garota pede pra ir com ele, mas o prota fala que ela só vai atrapalhar e manda a coitada se virar. Ele consulta o sistema e foca novamente na busca pelo tesouro. Assim que o sensor do mapa brilha, o nosso prota percebe que o prêmio dourado tá muito perto. E o prota já começa a cavucar naquele local pra ver se acha logo essa bagaça. E a garota olha pra trás e confirma que os monstros não estão mais seguindo eles.
E o Prota finalmente consegue encontrar a miséria desse baú. Só que ele decide usar sua habilidade de sublimação para transformar o loot em algo muito mais valioso. E a garota fica lá, só olhando de cantinho o tesouro do Prota. E ela fica vidrada naquele tesouro que parece ser muito valioso. Segurando o baú, nosso Protinha fica feliz que o baú agora é de rank ouro. A interface do sorteio aparece na frente dele, enquanto o rapaz fica na maior expectativa. Pois é, rapaziada, o Tigrinho pagou dessa vez, hein? E finalmente, o sistema avisa que ele ganhou o traje completo do Fluxo de Sombras e um pergaminho de habilidade raro. Ele olha para as recompensas e faz uma cara meio que de espantado, porque percebe que o pergaminho de platina não combina nada com sua classe. A Diang pensa que foi culpa dela, e a menina pensa que por ela estar ali, deu azar pro Prota. E ela do nada toma uma coragem e revela que sua classe de despertar é na verdade uma curadora de almas de 7 estrelas. Assim que ele ouve isso, nosso garoto fica em choque, enquanto o sistema apita avisando que ela agora faz parte do time. Enquanto isso, em outro ponto da floresta, a coisa tá ficando feia, com vários alunos sendo mortos por um maluco estranho. E esse maluco, que também parece ser um aluno, fica caminhando pela galera morta. Pois é, parece que esse cara demonstra um poder absurdo. E esse cara fala que os fracos só tem um caminho da morte. E a Gial também tá naquela turma. E obviamente, pra não morrer ali, ela invoca seu esqueleto pra começar a briga. E vai surgindo várias explosões no campo de batalha. A coisa tá feia, viu? E a Gial não tanca o maluco e tenta correr pela floresta pra se livrar dele. E ela começa a subir numa montanha pra sumir da vista desse cara. Só que ela toma coragem e pensa que não vai recuar, mesmo percebendo que o adversário é muito forte. Mas o maluco tá doido, procurando por ela. E ela fica só lá de cima, de cantinho, vigiando. Só que ela acaba escorregando nas pedras, fazendo um pequeno barulho. E o maluco já percebe o barulho e olha na direção dela. E de repente ele vai com tudo pra cima dela, pra atacar pelas costas. Só que por pouco ela percebe a presença dele, dá um pulo pra trás pra desviar do ataque. Mas esse golpe ainda pegou de raspão no braço dela. E ela fica de frente pra ele, pensando que não quer morrer de jeito nenhum. Até porque ela é muito nova pra morrer agora. Ele começa a falar que ela é muito fraca e que vai matar ela. O maluco fica sorrindo e com a peixeira na mão, perguntando pra ela se ela ainda vai brigar. Logo em seguida, o psicopata revela que sua missão de nível 10 exige que ele elimine 50 jogadores. Ele escuta tudo aquilo e percebe que aquele maluco viajou de outra cidade apenas pra fazer uma chacina na zona de iniciante. Mas o maluco não quer saber de nada e ele fala que vai passar o cerol em todo mundo. Ele não perde tempo e já parte pra cima dela. Rapidamente, a garota consegue se esquivar do golpe mortal e invoca o seu esqueleto novamente. Mas ele só dá uma lenhada pra quebrar o esqueleto inteiro. E olhando pra ela, o maluco avisa que agora a diversão acabou. Por fim, ele descarrega uma técnica de corte sangrento na direção dela. E a menina só espera ser atacada, porque não tem como mais desviar daquilo. Mas alguma coisa para o ataque desse maluco. E são outros alunos que aparecem para ajudar a Gial. E olhando com atenção, ela percebe que é aquele moleque de cabelos azuis. E ele já tá preparado para a batalha. E já prepara os próximos ataques contra esse psicopata. Enquanto isso, em outra parte da floresta, o sistema apita, mostrando que é hora de entregar o fragmento do tesouro para fechar a missão. Observando a tela, o nosso Prota comenta que finalmente conseguiu completar todos os requisitos. Logo em seguida, os status de promoção aparecem revelando que Sumin agora é oficialmente um deus da espada. Caminhando ao lado da Jiang, o nosso Prota fala que agora tem total confiança para amassar o chefão secreto. No entanto, o nosso Prota percebe que algo tá diferente no ar e decide que é o momento ideal para usar aquele pergaminho que ganhou no baú. E rapidamente a interface confirma o uso do item. E a menina fica impressionada, ela sente um poder absurdo percorrendo dentro dela. Além do mais, o sistema detalha que ela desbloqueou uma habilidade de nível platina, que garante um bônus de experiência de 200% para todo o grupo. E o Protinha fica em choque ao ler o valor apelão desse multiplicador. E ela olha para ele toda feliz, com a cara de quem tá agregando pro grupo. Ele pensa na sorte absurda da garota, e o nosso Prota faz uma cara de malandro, porque já sabe que aquele bônus de experiência é muito valioso. Ele aponta para ela e avisa que mudou de ideia, aceitando guiar a jovem. A menina pula de alegria e explica que os guardas da irmã dela não aguentaram o covil. E de repente, o Prota parece um pouco assustado, porque percebe um aviso sonoro vindo diretamente do sistema. E uma notificação aparece na tela, revelando que existem informações urgentes sobre a garota chamada Gial. Enquanto isso, outro maluco tá tentando passar a peixeira em todo o mundo. E pois é, ele já conseguiu passar em um, e o outro aluno fica todo lascado. Esse maluco é um psicopata e mostra que não tá ali pra brincadeira. Tentando
Tentando reagir, o herói de cabelos azuis dispara a flecha seladora de magia, mas o maluco consegue bloquear esse ataque com a espada dele. Eles percebem que o buraco é bem mais embaixo, porque a técnica secreta foi quebrada com um único movimento. Um aluno, gritando de raiva, corre em direção a esse inimigo, mas ele simplesmente só joga uma lança na cabeça desse moleque, e o cara começa a observar que ninguém ali é forte o bastante para acabar com ele. A Gia, o seu amigo, treme de pavor porque percebe que o time foi dizimado. O herói comenta que nunca viu ninguém tão forte assim. O maluco tira a espada de outro aluno e já se prepara para partir para cima dos dois. O sistema revela que esse cara é o Li Shenguang, um gênio de 10 estrelas que possui a classe secreta do Louco das Lâminas. Ele olha para os alunos e comenta que só restaram os dois. O arqueiro Yan pergunta se a Jiao consegue chamar por algum tipo de reforço, só que infelizmente ela percebe que não existe ninguém por perto para ajudar, enquanto o nome do Sumin brilha na tela da interface do sistema. O maluco tem um olhar cruel e percebe que as presas estão totalmente isoladas e encurraladas. O maluco já ataca com a velocidade insana e o Louco das Lâminas parte para cima do arqueiro, mas a Jiao entra na frente e manda que o Yan fuja imediatamente. Mas o maníaco fala que o esforço da garota não vale de nada e fala que ninguém vai salvar ela. O cara encara eles com ódio e demonstra que sua sede de sangue só aumenta. Logo em seguida, ele fala que os fracos não possuem o direito de proteger ninguém e acaba com a defesa dela muito facilmente. Só que a Jiao fica em choque porque ela percebe que o nosso prota finalmente apareceu. E pois é, o protinha aparece para acabar com aquela bagaceira de uma vez. O nosso garoto mostra que não vai perder pro gênio de outra cidade, né? O sistema mostra uma mensagem de aviso que a jovem enviou o pedido pro herói. Enfim, o nosso protinha lembra que na vida passada Gia se sacrificou para salvar ele sem medo nenhum. O nosso garoto, percebendo que a Jiao tava correndo perigo nessa vida de novo, fica pensativo sobre o destino dela. Nosso prota vê a mensagem de aviso e nota que mesmo em apuros a garota tentou proteger outros alunos. E ele parte pro combate e também ignora os avisos de perigo que a Jiao falou para ele. Ela fica sem acreditar que o nosso prota apareceu no meio daquela confusão toda só para enfrentar o inimigo. O protinha manda ela se acalmar e parar de se preocupar com os outros, que ele vai resolver tudo. E o nosso moleque mostra que tá pronto para encarar qualquer um. Mas o Lee fica bolado e levanta sua espada para atacar o nosso prota. Só que o vilão fica impressionado ao perceber que o Sumin tá usando uma habilidade lendária do controle de espadas voadoras. Rapidamente, a lâmina corta o ar com uma velocidade muito absurda. O nosso garoto se move muito rápido no campo de batalha, deixando o inimigo sem entender nada. E o nosso prota vai para cima com tudo desse miserável. Vendo que ele conseguiu defender o seu ataque, o prota começa a soltar uma sequência de ataques com a sua espada. E até o Yan fica surpreso com a força do nosso protinha. E do nada ele começa a se curar. E quando eles vão olhar para trás para ver quem era, é a Jiang, que tá no grupo do nosso prota, curando todo mundo. O grupo fica aliviado por ter alguém para recuperar a vida no meio dessa confusão. Mas a Jiao fica sem entender porque lembra que o nosso protinha tinha falado que preferia jogar sozinho, mas a curadora avisa que ainda tá pegando o jeito. O arqueiro pede pra ela ir mais rápido, já que o Sumin tá encarando aquele vilão perigoso sozinho. Mas a jovem pede pra ele relaxar e agachar e garante que o nosso garoto é muito mais forte. Enquanto isso, a bagaceira continua com seu combo de ataques rápidos, deixando o Lee totalmente perdido. E o vilão gagueja de raiva e se pergunta como um simples mestre de espadas pode ser tão forte. Ele percebe que a técnica do nosso protinha é superior e que a luta tá saindo totalmente do controle dele. Ele encara o inimigo com frieza e mostra que não tá nem um pouco intimidado, e solta um ataque jogando esse miserável pra longe. Ele admite que o herói é muito mais forte do que as pesquisas indicavam, e o Lee percebe que subestimou as habilidades do nosso moleque. No entanto, o desgraçado fala que chegou a hora de decidir quem manda de verdade. Ele escuta o nome do oponente e fica pensativo, tentando puxar na memória de onde conhece esse tal Lee. E logo ele lembra que esse cara era uma lenda na vida passada, mas o destino nunca deu a chance deles se cruzarem antes. Nosso protinha percebe que essa é a oportunidade perfeita para mudar o curso da história e avança com uma fúria do caramba pra cima dele. O prota descarrega um golpe de espada e quer ver se a defesa do rival aguenta. De repente, o vilão ativa sua técnica de lâmina de sangue e lança vários projéteis pra cima do prota. Agindo com reflexos de um ninja, o Sumin pergunta se o cara realmente acha que vai vencer usando essa estratégia. E o nosso prota bloqueia a chuva de ataques com muita tranquilidade. Mas o Lee solta uma risada e fala que o prota caiu direitinho na armadilha dele. Logo, o sistema ativa o efeito de paralisia corporal, prendendo o nosso protinha em um círculo de energia. Aproveitando
aproveitando a brecha, ele parte pra cima do nosso garoto com um golpe muito poderoso. Concentrando a energia bizarra na palma da mão com a espada, o nosso prota mostra que ainda tem um truque na manga. E logo em seguida, ele libera a maestria com as espadas, conseguindo se soltar daquela bagaça. Aproveitando essa explosão de poder, o nosso garoto consegue quebrar o selo de paralisia e se afastar. E o nosso protinha avisa que agora a brincadeira vai ser séria e manda que suas lâminas retornem para o comando dele. Rapidamente, as armas obedecem um protinha, cortando o ar em alta velocidade. Por outro lado, o Lee acredita que o herói está totalmente indefeso sem a espada na mão e prepara o ataque final. E esse miserável é pego de surpresa sendo cortado com a espada. O gênio de 10 estrelas fica cheio de raiva porque não consegue entender como ele foi atingido. Segurando o cabo da sua arma, o maluco prepara um ataque no nosso prota. Mas o protinha não é otário e consegue ver a tempo. E de repente o sistema mostra a ativação do passo do deus oculto. O maluco já tá a 1000 graus e descarrega uma sequência de golpes tentando retalhar o nosso herói. Desviando de cada movimento com extrema facilidade, nosso protinha deixa apenas vultos para trás, enquanto recebe um bônus de velocidade. O Lee percebe que a velocidade do prota aumentou drasticamente e entra em desespero. Por fim, o Sumin aparece na frente dele e pede desculpas de forma irônica antes de preparar o seu golpe da misericórdia. O prota comemora porque recuperou o controle total da sua arma. Além disso, a gente vê o Yan e a Ji avisando que a cura terminou e que estão correndo para dar aquele suporte. No entanto, o Yan parece impressionado ao perceber que algo bizarro tá acontecendo. A fumaça começa a baixar, mostrando o maluco de joelhos e o nosso prota de pé, impressionando a galera. E o maluco tá lá, todo lascado e triste de joelho. E o nosso prota tá preparado para dar a lapada final naquele miserável. E todo mundo fica admirando o nosso protinha. Geral fala que o nosso garoto é insano por derrotar uma aberração daquela. Mas o Lee começa a emanar uma aura sinistra, provando que ele ainda não aceitou a derrota. De repente, a Jiang solta um grito de alerta e o nosso prota olha pra trás pra ver que bagaceira tá acontecendo. E o Lee já tá indo com tudo pra cima do nosso garoto. Vendo aquela cena, o Ian fica em choque absoluto com a reviravolta do miserável. E a curadora faz uma cara de espanto, achando que já é o fim do nosso protinha. Por fim, a Jiao grita o nome do Sumin, falando pra ele tomar cuidado. Pois é, o nosso prota toma uma peixeirada na barriga, deixando ele sem entender nada. E o desgraçado libera a técnica da faca rápida na floresta, criando uma tempestade, cortando o protinha inteiro. Rindo que nem um maluco, o Lee fala que o Sumin caiu na armadilha dele. Desesperada com a situação, a Ji tenta correr para ajudar o nosso garoto, mas acaba sendo segurada pelo Yan. O Yan fala que entrar naquele círculo de lâminas agora seria suicídio, mas ela grita pedindo para ser solta e fala que prefere arriscar a própria vida do que deixar o nosso prota morrer. E arregalando os olhos, a garota fica em choque quando ouve uma voz firme pedindo para ela escutar os conselhos do Yan. E o nosso protinha ainda fica de pé, dando uma leve esperança pra galera. O Lee fica impressionado e se pergunta como é possível o prota ter levado tantos golpes e ainda não ter morrido. Mas uma voz pergunta se ele tem certeza que acertou, e o vilão percebe que o som não vem do corpo na sua frente. Assustado, ele se questiona se aquilo seria uma técnica de substituição. Logo atrás dele, o nosso prota fala que o cara finalmente percebeu o truque. O nosso garoto diz que o inimigo nunca imaginou que um mestre de espadas comum teria uma habilidade dessas, enquanto o sistema ativa o conjunto da espada sombria. Nisso, o sistema explica a habilidade, que adiciona dano sombrio e cria um clone das sombras para defesa, que também ataca causando metade do dano normal. Percebendo que é uma habilidade de conjunto de equipamento, o Lee diz que não tem como conseguir isso na masmorra de novatos, a não ser que o prota já tenha completado algo muito importante. Calmamente, o nosso protinha confirma que a posição dele tá certa. Então, o vilão se toca que o Sumin completou a primeira missão de avanço de classe há muito tempo. O maluco fica bolado e percebe que o nosso garoto terminou a missão antes dele. E o prota desce a lenhada nele e avisa que agora o inimigo tá totalmente na sua mão. Só que o Lin joga um item de fuga, uma espécie de poção azul brilhante. Vendo aquilo, nosso garoto fica surpreso com a ação repentina. Logo depois, o item explode em um clarão de luz, envolvendo o lugar. Espantado, Yan grita que é um acessório salva-vidas, deixando a Jiao confusa. Enquanto o vilão vaza, o arqueiro explica que aquilo é um item para saída de emergência da masmorra, que custa dezenas de milhares de moedas e não pode ser obtido lá dentro. Observando a fuga, o nosso prota conclui que a cidade vizinha pagou um preço bem alto para proteger seu gênio de 10 estrelas. Nisso, o tempo passa e o relógio
relógio marca 2 da tarde. Já em uma sala de controle, uma moça olha pra tela e um homem se pergunta se ela tá vendo um ranking de jogadores em tempo real. Negando, ela responde que o sistema indicou a morte de vários jogadores entre meio-dia e meio-dia e 30, na direção das 9 horas. Mas o coroa acha que eles só toparam com os monstros difíceis. Negando essa suposição, a moça explica que a análise dos dados mostra que eles foram mortos por um jogador de fora da região da cidade deles. Percebendo que a cidade vizinha tá aprontando de novo, o superior manda salvar todos os registros de dados. Com um olhar sério, ele explica que as masmorras de novatos são uma competição entre cidades e como a academia dele tá mal no ranking, virou um alvo fácil de novo. Querendo saber do progresso, ele pergunta como os alunos estão se saindo e a moça responde que a maioria das áreas de teleporte já foram dominadas por eles. Continuando o relatório, o analista informa que alguns jogadores mais capazes já organizaram grupos grandes e estão tentando zerar o nível do chefe da masmorra. Liderando o ataque está ninguém menos que o filho da família Zhang, o guerreiro de martelo mágico inato de 8 estrelas, Zantang. Cheio de esperança, o diretor comenta que lembra do Zantang ser nível 6 há algumas horas, e como o chefe é nível 12, ele já deve estar se aproximando do nível 10. Logo, a moça confirma que, como o diretor supôs, o Zantang está quase nível 10, empatando em primeiro lugar no ranking em tempo real com o Yan Ze. Surpreso, o diretor vê na lista que logo em segundo e terceiro lugar estão duas alunas, a necromante Jiao no nível 7 e a curandeira de almas Jiang no nível 8. Então, o homem pergunta se viram um Sumin no ranking, mas a moça informa que ele não apareceu nos dados do topo. Preocupado, o diretor pede para ela verificar o nível atual do nosso prota, deixando ela impressionada. O coroa gagueja e revela que o nosso garoto tá no nível 2, deixando o superior em choque completo. Pelos dados, ela mostra que depois de conseguir o primeiro abate às 7h33 da manhã, o nível dele não aumentou mais. Nisso, o tempo avança para 2h30 da tarde. De volta pra masmorra, o nosso prota tá bagaçando todos os monstros. E rapidamente, o sistema exibe uma mensagem de que a besta de dentes de espinho de elite foi abatida com sucesso. O nosso garoto fica feliz e sobe pro nível 14, desbloqueando a aparência de um conjunto oculto. Enquanto isso, Ian comenta que já tá no nível 10 e pronto pra encarar o chefe, porque em pouco mais de 2 horas eles subiram vários níveis. Respirando aliviada, a Jiao agradece a Jiang pela habilidade de aumento de experiência e ao nosso protinha por ter dado uma skill tão incrível pra ela. A Jiao comenta que o esquadrão deles é incrível, com a cura e boost da curadora, o dano preciso do Ian, suas invocações para dar cobertura e o mais importante, a liderança do Sumin. Dizendo pra ela não ser tão humilde, o nosso prota fala que é tudo mérito dela e ele só tá pegando uma carona no sucesso do time. Sem entender, a Jiao pergunta se ele tá sendo sarcástico e lembra que se não fosse pela ajuda dele, ela e o Ian teriam morrido pro Ling. Nisso, um rápido momento do passado mostra a cena de luta deles contra o vilão. Ela diz que o Sumin foi incrível e que com a combinação atual do grupo, eles podem derrotar o chefe da masmorra facilmente. Concordando com a Jiao, nosso protinha avisa que infelizmente o alvo dele não é aquele chefe comum. Ele segura uma chave e revela que vai desafiar o chefe oculto, que é muito mais poderoso. Então, o sistema mostra que o item obtido da besta de dentes de espinho de elite foi a chave da ondulação da água. Para encontrar o chefe secreto da masmorra, é preciso resolver 3 enigmas e coletar os 3 itens correspondentes. Logo, o primeiro enigma aparece, falando sobre uma lua de prata, ondas que se separam e uma armadura vermelha adormecida no abismo. Olhando para uma árvore gigante em forma de lua, o nosso garoto explica que como não há clima na masmorra, aquele é o único lugar que se encaixa na descrição da lua de prata. Continuando a explicação, ele aponta que a superfície do lago logo atrás daquela árvore é exatamente a localização do chefe oculto. Em seguida, o segundo enigma surge, mencionando água do lago virando névoa, pétalas de íris como guia e uma armadura sob a areia. Segurando uma flor, o nosso prota revela que desde que entrou já coletou o item do gatilho, a flor de íris, e combinou com a chave da ondulação da água. E o terceiro enigma descreve o uso de uma chave com padrão de estrela para refletir o fundo do lago, onde um cavaleiro aguarda a luz. Juntando os dois itens, eles se fundem, criando uma nova chave de cristal em formato de flor. Comemorando o sucesso, nosso prota segura a chave recém-formada, enquanto a Jiao, impressionada, pergunta como ele conseguiu desvendar os enigmas. De repente, o lago começa a formar um redemoinho gigante no centro, puxando a água com força. Usando o juramento como guia e a luz das estrelas como chamado, um pilar
de cristal gigante emerge das profundezas. Logo, a estrutura de luz começa a se solidificar, revelando uma silhueta imponente em seu interior. Finalizando a invocação, o adormecido cavaleiro de armadura vermelha surge das sombras, pronto para a batalha. Avisando sobre o perigo, o sistema exibe um alerta vermelho, identificando o chefe oculto como o guardião do lago, o cavaleiro perdido. Imediatamente, notificações do sistema confirmam que tanto o Ian quanto a Ji entraram no grupo de batalha. E a galera tá pronta para bagaceira, todo o esquadrão se prepara para enfrentar a nova ameaça. O Prota se torna o líder da equipe e manda todo mundo se preparar para lutar. Passados 15 minutos, a luta já começou, mas o grupo só consegue se esconder enquanto o cavaleiro procura por um alvo. Frustrado, o Ian questiona se ficar escondido é uma boa ideia, enquanto a Ji sugere que eles tentem atacar mais uma vez. E o Protinha tá tenso, parece tá bolando um plano, deixando o time com suspense. Nosso garoto se pergunta como eles vão conseguir matar aquele cara, já que ele corre muito rápido com o cavalo. Exibindo o status do chefe, a tela mostra que o cavaleiro perdido de nível 19 tem 500 pontos de velocidade montado no cavalo. O Ian fica chocado com os números e percebe que a velocidade somada dos quatro não chegam nem na metade da velocidade do chefe. Gritando de pavor, outro grupo de jogadores surge correndo no meio da floresta, se perguntando como o chefe oculto nível 19 apareceu do nada naquela área. Perseguindo os coitados, o cavaleiro perdido os alcança e ataca sem dó, fatiando um dos jogadores. E pois é, o grupo fica só observando a carnificina e o nosso Protinha percebe que já é a terceira onda de jogadores que o chefe oculto aniquilou, e como foi ele quem invocou o monstro, precisa agir rápido. Correndo na direção dele, a Giel avisa que tá tudo pronto, conforme as ordens que ele deu. Mostrando uma poção de mana, ela confirma que usou todos os recursos do time para conseguir preparar a armadilha de deixar ele lento. Agradecendo o esforço da Giel, nosso Prota ordena que o resto do time siga o plano, e todos confirmam prontamente. Refletindo sobre a sua vida passada, ele lembra que nunca enfrentou o chefe oculto da masmorra de novatos, já que a maioria dos despertos não se arriscava e a dungeon só podia ser desafiada uma vez. Só que ele se recorda de ter achado um registro de um novato que descobriu a solução dos enigmas, e por ter anotado tudo, ele sabe exatamente o que fazer. No entanto, ele não esperava que o chefe tivesse uma montaria com 500 pontos de velocidade. Mas o Prota tá confiante agora, e o nosso garoto afirma que para matar ele, eles precisam derrubá-lo do cavalo a qualquer custo. Seguindo o plano, Ian dispara uma flecha de energia precisa, chamando a atenção do cavaleiro. E pois é, o ataque do maluco parece até míssil teleguiado, tá maluco. O cavaleiro segue correndo com o cavalo, enquanto as flechas ficam perseguindo ele. Mas ele simplesmente bloqueia esses ataques com a sua espada. Vendo que a habilidade Maestria em Armadura Pesada nível 5 tá ativa, o Ian entende que seus ataques não vão causar muito dano. Lá em cima, o chefe foca novamente seu olhar no alvo original, enquanto o sistema informa que o Guardião do Lago de Sangue travou em seu objetivo de vingança. O Ian fala pra garota que conseguiu puxar a atenção do chefe de volta pra ele, e a curadora responde que entendeu. A garota então usa uma habilidade para criar uma densa cortina de fumaça de fogo. Seguindo o plano, o primeiro passo era o Ian usar uma habilidade de longo alcance bem precisa para atrair o chefe de volta. Depois, no segundo passo, a Yankin deveria criar uma fumaça na rota do inimigo para ofuscar a visão dele. E nosso Prota comenta que ela foi bem esperta em usar o fogo para esconder a armadilha no buraco. E o cavaleiro então segue exatamente na estrada de cortina de fumaça. Isso é que eu tinha falado, cortina de fogo, mas eu errei, é de fumaça. E ele do nada para, meio que estranhando aquela estrada. Já no meio da fumaça, o chefe parece finalmente perceber que algo tá errado em seu caminho. E imediatamente a Gial ativa sua habilidade e invoca uma horda de esqueletos que saem do chão para cercar ele. Ativando a armadilha de lentidão, os esqueletos agarram as patas do cavalo, imobilizando o chefe. Observando o cronômetro da habilidade, a Gial pensa que se não fosse pelo Sumin, ela nunca saberia que poderia combinar necromancia básica com invocações para criar uma magia de lentidão tão poderosa. Surpreso pela armadilha, o cavaleiro tenta se livrar dos esqueletos com a sua espada. Enquanto isso, a Yankin prepara o seu ataque, concentrando uma grande quantidade de energia no seu cajado. Lançando uma magia de lentidão, a curadora cria um poder que suga a energia do cavaleiro. E cumprindo o terceiro passo do plano, a armadilha da Gial
atrasa o cavalo enquanto a magia de lentidão da Yanqing prende os movimentos do chefe ao mesmo tempo. Vendo o plano funcionar perfeitamente, o nosso prota admite pra si mesmo que sem a cooperação perfeita do seu time, enquanto o cavaleiro luta para se libertar das armadilhas, ele encara o chefe e confessa que talvez não conseguisse derrotá-lo sozinho. E o prota completa dizendo que se você quiser a continuação, você vai ter que comentar bastante. E eu vou ficando por aqui, minha tropinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu hype também, que é muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!